o nome dele, do marketing, da imprensa, Goebbels. do Hitler. Goebbels. Isso, Goebbels. A repetição, né? De tanto repetir, a mentira passa a ser verdade. E aí nos grupos é isso. Daí sim a necessidade, talvez, de muitas vezes, de nós verificarmos vários jornais, revistas, de fazer a leitura, né? Seja uma mais de direita, uma mais de centro, uma mais de esquerda, enfim, de verificar em várias instituições para termos assim a busca da verdade, né? Ou dos fatos propriamente ditos, e não sair compartilhando fake news e tanta mentira aí que encontramos. Então me preocupa muito isso, e penso que o nosso país, como também segue a Alemanha, né, com relação a quem lá se manifesta a favor do nazismo e tudo mais, é crime também, né? Então tem limites lá também a liberdade de expressão. Então lá tem limite, como no nosso país. E penso que nosso país aí, nossos tribunais tem sido feliz, e eu concordo com as decisões aí do Supremo e do STE no sentido de coibir esse tipo de fake news, de mentira. Eu acho que tem que ter realmente aí dos tribunais superiores uma atuação mais forte. E isso não fere a liberdade de expressão, porque cometer crime não é liberdade de expressão. Eu penso que aí tem que haver limite, sim, né? E a paixão aqui tem que ser contida em razão do direito à intimidade, da dignidade da pessoa humana. Então eu penso que a liberdade de expressão tem limites e deve ser respeitada. Mas, ao mesmo tempo em que se extrapola esse limite, ela deve ser combatida, e aí a nossa legislação dispõe da criminalidade. A necessidade, sim, de uma educação, né, com relação a essa questão das pessoas do transmitir. Ninguém tem o direito de ferir, ofender e violar a dignidade da pessoa humana. Em termos gerais, seria isso, e aguardo depois o debate. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Ricardo. Julimar, seja bem-vindo aí. Qual é a carta aí? Qual o olhar? Para onde você está vendo? O que você está vendo aí? Primeiro, boa noite a todos e a todas. O microfone, Julimar. Microfone, tá. Julimar. Sim. Primeiro, boa noite a todos e a todas, porque realmente assim, é uma alegria ver todo mundo de novo, né? Estava um pouco aí, cada um na nossa bolha, e realmente isso é muito, muito interessante a gente voltar a conversar. Eu estou olhando no momento para essa escaramucha aí que o presidente fez novamente, não apenas contra assim, o processo eleitoral, mas contra a própria democracia, né? Porque alguém que por 27 anos é eleito num sistema, e agora porque está na iminência de perder a eleição, tenta questionar o sistema, né? E aí assim a gente vê a fragilidade, ou seja, ele está querendo colocar em xeque um sistema que é muito confiável pela própria, ou seja, pelos próprios testes que são feitos, né? Eu queria centrar minha atenção nesse questionamento que o presidente da República fez ao processo eleitoral brasileiro, né? Então, eu vou ver aqui se dá para passar aqui uma... Epa. Vou ter que olhar aqui mesmo. Vou ter que olhar pelo computador. Pois bem, no dia 19 de julho, agora, recente, o presidente da República ele fez
graves acusações. Ele reuniu embaixadores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, e simplesmente ele fez ele colocou em constrangimento o próprio país, né? Ou seja, ele reuniu a imprensa mundial para falar mal do país. Na minha avaliação, de um modo bem simples, foi isso que ele fez. E a repercussão disso tudo, ou seja, o que ele disse? Ele questionou o processo eleitoral, atacou o TSE, atacou o STF, ou seja, dizendo que as urnas eram inseguras e tal, e usou um argumento que inclusive o próprio YouTube já havia deletado uma fala dele porque ele estava mentindo. Ou seja, então assim, ele pegou uma mentira e tentou colocar de novo em cena essa mesma mentira. A reação foi que a repercussão internacional nos jornais internacionais foi a pior possível. Ou seja, a repercussão foi negativa nos jornais internacionais. Logo em seguida, o Edson Fachin, ele, que é o ministro, ele divulgou uma lista de 20 respostas e afirmações errôneas que o presidente fez. Em seguida também o Senado, a Associação de Juízes Federais, a Associação dos Delegados Federais, a Associação dos Peritos Criminais, Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, se manifestaram contrário a isso. Inclusive a oposição, que foi ao TSE, ao STF, perdão, para denunciar, alegando que o presidente havia cometido os seguintes crimes: improbidade administrativa, abuso de poder político, e ele usou a própria estrutura do Estado, o Palácio do Planalto, como ambiente para poder, e canais oficiais para poder fazer esse tipo de denúncia, que na verdade eram para propalar mentiras, na verdade. Abuso de poder político e econômico, né, os crimes, crime contra o Estado democrático, e também uma propaganda eleitoral antecipada, porque ele também atacou o principal adversário político dele. A Procuradoria-Geral da República, infelizmente, é quem vai definir se há elementos para fazer uma denúncia contra o presidente. Ou seja, ao Ministério Público Eleitoral cabe apenas definir se apresenta denúncia pelo crime eleitoral. A oposição foi ao STF. Dentre os partidos, o PT, o PSOL, o PCdoB, a Rede, o PDT, o PSB, o PV foram ao STF com essas denúncias, né? Então, mais pedidos, né? Os procuradores também se manifestaram contrário a essa reunião que o Bolsonaro fez com os embaixadores. Agora, quanto ao vídeo da reunião, o YouTube agora, embora ele tenha mentido de novo, as mesmas coisas, ou seja, colocado o mesmo conteúdo que na vez anterior havia sido deletado pelo YouTube, o YouTube agora não vai deletar o material, não vai remover o material, alegando que por esse material ter sido veiculado em canal oficial, ele não infringe as regras, imagina aí, né? As regras da empresa. Então, há um risco de o Brasil ter uma invasão no Congresso após as eleições? É uma questão que fica. O que a gente está observando é que depois dessa manifestação, o governo federal, ele agora está usando a seguinte estratégia: ele está terceirizando os ataques. Não é o Bolsonaro, ele foi orientado, o Bolsonaro vai ficar um pouco mais calado quanto à questão de atacar, mas ele colocou pessoas para fazer isso, ministros e congressistas. Então ele está terceirizando as críticas agora às urnas e ao processo eleitoral, ou seja, continua praticando os crimes, ou seja, está uma escalada contra a democracia. Bem, para os integrantes do judiciário, Bolsonaro está forçando uma cassação do registro no TSE, que isso aí acirraria ainda mais os ânimos. Porém, existe também uma expectativa de que quando assumir agora o TSE
o Alexandre de Moraes, que ele vai ser o presidente do TSE durante o processo eleitoral, ele vai assumir agora em agosto, ele comece a dar freios, né, ao Bolsonaro, porque ele é o único dos ministros que está enfrentando assim, de frente essa questão. E aí eu já tenho aqui 7 minutos, né, ainda eu acho que vai dar para poder citar alguma coisa. Mas eu peguei um artigo aqui do Rodrigo Carneiro Munhoz Coimbra, que ele é bacharel e mestre em ciências da computação pela Universidade de Brasília, é analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, lotado na seção de voto informatizado. Ele traz um relato do porquê o processo eleitoral é seguro e da inviolabilidade das urnas eletrônicas. Ele ressalta que todo o processo ele acontece, ou seja, sem as urnas eletrônicas estarem. Por isso que esse é um dos motivos porque é que ela não pode ser invadida por hackers, porque ela não está interligada em rede, né? Então é um dos motivos pelos quais ela é segura. Ela não está em rede como os computadores, não está ligada à internet. Então, no dia da eleição é feita uma cerimônia pública. Na véspera da eleição é feita uma votação paralela, mas no dia da eleição é feita uma cerimônia pública também, onde as urnas são sorteadas, são submetidas à votação nas mesmas condições como se a eleição tivesse ocorrendo. Outro mecanismo de verificação é a conferência do boletim da urna. Já passou 10 minutos. E no meu está dando 8, mas tá bom, vou só encerrar rapidinho. Mas assim, a urna eletrônica ela é utilizada, usa o que há de mais moderno em software e hardware. Todos os partidos são convidados para fiscalizar o processo, a OAB, o Ministério Público, todo mundo é convidado, há uma transparência. Então, é um processo extremamente seguro. Eu queria só finalizar falando da política líquida, dizendo o seguinte, que conforme um artigo publicado pelo Paulo José Cunha, que é escritor e jornalista, ele usa as palavras do Bauman para dizer que a publicidade manda você viver o aqui e agora, né? E infelizmente hoje o ser humano ele vive muito o agora. Ele não quer se aprofundar, ele não quer ser denso. E aí a gente esbarra lá no que o Bauman, depois a gente pode explorar um pouco mais, mas o Bauman já falava sobre isso, que nós vivemos num tempo tão líquido que a gente não consegue parar para refletir diante de tanto assunto como esse aqui. Inclusive a política está líquida hoje, né? Assim eu encerro no momento. Ok, obrigado, Julimar. Eu queria só pedir desculpa aos colegas, né, por esses imprevistos. A gente está em caráter experimental, esperamos que no próximo a gente tenha resolvido essas questões desses links aí. Então nós tivemos aí os 4 convidados, né, que nos apresentaram as cartas, os olhares. E vamos ficar à vontade agora, né, só para a gente também ser breve também nos nossos comentários. Eu gostaria de chamar a nossa Fernanda, amiga Fernanda aí, se ela quiser ficar à vontade para tecer algum comentário em relação às falas dos nossos convidados. Fique à vontade. Boa noite, seja bem-vindo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Uma carta melhor que a outra. Se eu pudesse fazer um comentário em cada colocação, foi realmente incrível. Assim, como é importante esse debate com pessoas realmente que conseguem refletir a realidade do Brasil, né? Porque a gente vê muito nessa questão até de própria fake news, como o Dr. Ricardo comentou, que existem essas falhas do sistema, né? E as pessoas debatem situações importantes com a liquidez de Bauman. Então, já juntando as carteadas, né? Eu vou fazer 2 comentários em 2 cartas, de forma bem breve. Primeiramente, a carta do Dr. Ricardo Hoffman, porque, assim, recentemente em Santa Catarina, nós tivemos uma perseguição a uma advogada que ela escrevia textos de ficção, porque um juiz entendeu que ela talvez estaria escrevendo algo sobre ele. E o nome do livro é bem interessante, porque ela foi multada, né? Então é um processo bem grande. Deixa eu ver aqui o nome do livro. Causos da Comarca de São Bernabé. Ela faz críticas ao judiciário. E o juiz compreendeu que era sobre ele, tirou o livro de circulação. Ela mudou de estado, está morando no Rio Grande do Sul. Então, olha uma perseguição e até que ponto realmente vai essa liberdade
Eu acho que cada caso realmente é um caso para saber até onde dá para abordar ou não. Nesse caso aqui de Santa Catarina é um pouquinho, digamos, dor do magistrado, né, nessa situação. E outra situação que eu gostaria de comentar é a da Mirtz, né? Eu sou uma pesquisadora feminista, eu amo esses temas. E realmente, assim, como é importante ter mulheres debatendo isso, eu sou, na verdade, a primeira mulher presidente de uma comissão criminal da OAB. E foi uma luta muito grande para estar nessa posição. E eu vejo que ainda enfrento algumas situações para preconceito, patriarcado, né? E nós estamos lançando uma obra coletiva, que é tema de direito criminal, reflexões sobre violência de gênero, porque a gente precisa enfrentar essas questões. Porque não basta, às vezes, a gente não gostar de certas situações e deixar passar. Nós recebemos 25 artigos do Brasil inteiro questionando várias situações da posição da mulher, da situação de fala, e não só na sociedade, mas inclusive no cárcere. Né? Por que o cárcere ele é masculinizado e coloca uma mulher lá dentro, né? Sem direito ao aleitamento, uma mulher grávida. Então, assim, são questões realmente que trazem uma reflexão social que a gente está tentando aos poucos fazer essa mudança social e é difícil, né? Bem difícil. Quando a Mirtz trouxe ali a questão da violência contra a mulher, segundo pesquisa do ano passado, eu estou escrevendo um artigo que vai ser publicado no final de ano, a cada 10 minutos uma mulher ou menina é estuprada no Brasil. Isso é absurdo, sabe? É absurdo quando a gente levanta essas bandeiras e tenta fazer uma defesa, né? Assim mesmo como as pessoas trans sofrem muito preconceito, sofrem sérias violações, e parece que o governo atual, dentro de uma biopolítica de Foucault, deixa acontecer, né? Então é bem preocupante, bem preocupante. Eu estive recentemente numa conferência no México, né, sobre ciências sociais, e a preocupação deles vai de encontro ao que o Gilmar falou sobre as questões políticas do Brasil. O que será dessas eleições? Né? Então, assim, nós estamos numa situação bem complicada, e esse debate, essa roda de conversa, essas cartas maravilhosas que foram tiradas em todos os quesitos, seja na questão social, né, da pobreza que está aumentando mesmo, da violência contra as mulheres, nas questões políticas, as fake news, são de grande relevância realmente para a gente refletir, repensar e trazer isso realmente a público para que as pessoas saiam dessa bolha, né, e consigam visualizar essa situação política de uma forma diferente. Eu acho que estou quase me estendendo aos 10 minutos. Gente, desculpa, mas é que suas cartas são maravilhosas e assim, realmente geram debates gigantes. Muito obrigada mesmo pelo conhecimento que vocês passaram. Foi uma noite realmente muito grata. Obrigado, Fernanda. É um prazer. E só, mais uma vez, pedir desculpa, né, por esses atropelos em relação ao tempo, né, do brinde que está gerando. De vez em quando, aqui, no próximo, espero que a gente tenha resolvido isso aí. Nelson Gaspar, seja bem-vindo, Nelson. Você ouviu aí os naipes aí do baralho, aí, os olhares. Fica à vontade para você fazer um comentário. Primeiro, a minha satisfação de poder vê-los novamente, agradecer essa possibilidade de a gente se encontrar de novo, quanta saudade e quanta falta fez, essa ausência foi notada, né? Às vezes, aos sábados, eu ficava pensando, hoje não vamos nos encontrar, né? Bem, todos, né, eu gostei do formato, em primeiro lugar dizer que eu gostei do formato, desse novo formato, é muito interessante mesmo, porque não restringe só uma pessoa, né? De fato, sem me ater necessariamente a cada uma das cartas, mas de fato a situação é muito preocupante, né? É muito preocupante porque o que a gente vê a atitude de pessoas, né, pessoas ligadas ao governo, cabeçado aí, capitaneado pelo governo federal, são atos desesperadores. E quando uma pessoa, quando um grupo de pessoas estão desesperados, essas pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. E essa qualquer coisa não aconteceu ainda, eu acho que primeiro porque o presidente não tem, na sua base principal, ele não tem o apoio que ele gostaria de ter, né?
talvez é porque ele tenha enveredado por outro apoio, né? Ele se apaixonou aí por essa questão evangélica e tal, e talvez isso provocou um certo ciúme para a base inicial dele, que é o Exército, que é as Forças Armadas, aliás. Né? E a preocupação que se tem é que quando se está descendo numa correnteza, num rio, né, você é capaz de se agarrar em qualquer coisa que lhe possa salvar, né? Que lhe possa salvar. E essa qualquer coisa que ele está provocando, essa última agora de reunir os embaixadores, isso aí não é uma coisa assim aleatória, não é ele sabendo que, não é dizendo assim, não, eu vou fazer isso achando que é certo, não, ele sabe que é errado. Ele sabe, tem consciência do que está fazendo. É para polarizar mesmo, está se agarrando no que tem e até no que não tem para provocar um segundo turno. Porque um primeiro turno seria assim, uma coisa tão escancarada, então adia um pouco a derrota, né, no segundo turno, mas pelo menos sai, tipo assim, saiu com honra, né? Vou sair com honra, porque perder no primeiro turno vai ser muito difícil, então ele faz qualquer coisa para ninguém polarizar, outro vir a polarizar com o principal candidato, que hoje lidera as pesquisas, né? Então ele tem muito medo de outro candidato polarizar com esse candidato, né? Dando os nomes aos bois aqui, né? Como o Lula está liderando as pesquisas, e eu acho que ele tem muito medo de vir outro e polarizar com o Lula e ele ficar, e ele cair lá, entendeu? Então ele faz qualquer coisa para ir para a mídia, né? Faz qualquer barulho, se agarra em qualquer coisa, e a gente fica preocupado porque é uma pessoa desesperada assim, a gente já viu. Agora há pouco alguém falou aí na propaganda nazista, né? Há pouco tempo eu estava assistindo um vídeo que passava lá uma propaganda nazista, né? Alguém colocou esse vídeo lá, lá no início, que começou a propaganda nazista, alguns membros do governo começou a chamar os judeus de ratos. De ratos, começou por aí, né? Esses ratos, né? Porque os caras eram prósperos e tal, esses ratos vêm aqui e tal, enriquecem, nós não é nada, né? E aí começou por ali. E eu associando isso, eu até comentei isso com o Guizero, que eu recebi um áudio, um vídeo de uma senhora aqui que é comerciante, uma propagandazinha, ela falando que os ministros do Supremo estavam em reunião marcada, me parece que o dia 15 de novembro, em Nova York, para discutir o novo governo. Alguém colocou isso para ela lá, está circulando aí, né? E aí alguém colocou lá, e como é que vai discutir um novo governo se não sabe quem é o presidente? Né? Aí diz lá, alguma coisa tem que ser feita antes das eleições. Então tem muita gente que está nutrindo essa esperança, né? Essa esperança de no dia 7 de setembro, por ser uma data, né, simbólica, um simbolismo muito forte, e agora 200 anos o simbolismo é maior ainda, né? Esperando que o cara vá lá e grita lá, né, independência ou morte de novo, né? Dê o golpe. Tem muita gente que está pensando isso, muita gente está pensando isso. Não faz, primeiro, porque não tem o apoio da própria base e porque não construiu nenhuma aliança forte internacional. Não faz por isso. Então, só para finalizar aqui meu comentário, quando a Alice falou aí da questão das mulheres, veja como essa visão de governo, essa ideologia hoje do governo é tão danosa para a questão da mulher, é tão danosa que um garoto, aluno meu, a gente estava finalizando e não dava mais tempo a gente discutir lá um assunto, mas ele perguntou se em outra ocasião a gente ia falar da Simone de Beauvoir, a mulher do Sartre, né? E
Aí eu disse, não dá tempo, para esse encontro não dá tempo, né? Aí disse, não, porque eu não gosto dela. Por que você não gosta dela? O que é que... Quer dizer, você vê um garoto de 15 anos, de cara, assim, e você encontra muitos deles, né? Eu não concordo. Quer dizer, um garoto de 15 anos peitar Simone de Beauvoir, um garoto de 15 anos dizer que não concorda com o Kant, de onde é que está bebendo? Que fonte é essa que ele está bebendo? Né? Um garoto de 15 anos, você vai peitar um dos maiores nomes do pensamento ocidental, do mundo moderno, e você vai dizer que não concorda? Como assim? Em que fonte tu está bebendo? Nessa fonte aí, que está aí, né, rasa, né, efêmera, rasa, ninguém se preocupa com nada, quer saber só o agora mesmo, é a política líquida, né? Então isso é preocupante. Mas, no mais, é essa alegria aqui, transbordando de alegria de ver cada um de vocês, conhecendo aqui a doutora Fernanda, que eu conhecia, revendo o doutor Ricardo, que alegria, né? Que alegria, o Julimar, meu amigo Julimar, já fui não sei quantas vezes em Caxias, tão apressado, não consigo ir lá, Julimar, um dia desse eu vou para lhe dar um abraço. Tranquilo. E o grande Quinzeiro, que é meu parceiro de sempre aí, né, Quinzeiro? Então, grande abraço a vocês, que alegria. O Tarcísio tá... não, tá aqui o Tarcísio. Tarcísio, voltou. Olá, Tarcísio, grande abraço aí para Paraíba. A Valéria também, Valéria, o Goiás está cada dia melhor, né? Grande abraço. Só Deus te ver, Nelson. Valeu, Nelson. Obrigado, querido. Eu não sei se o Sérgio conseguiu acessar o link. Se ele estiver por aí, se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Pode voltar? Então é o seguinte, já que não sei se se encontra, porque eu estou usando o celular e me fica difícil visualizar algumas pessoas. Tive que entrar pelo celular agora. E aí me perdoe qualquer situação assim. Então vamos voltar agora para o ping-pong dos nossos convidados, né? E uma pergunta aqui da Fernanda. Nós estamos vivendo a necropolítica, né? Alguém dos nossos convidados que queiram acrescentar, falar em cima da fala da Fernanda, do Nelson, e enfim, que já se posicionaram. Fica à vontade aí. E eu tenho uma pergunta para a Mirtz. A Mirtz falou sobre a questão da mulher. Mirtz, assim, você falou da violência contra a mulher, todo feminicídio. Mas eu vejo também, por outro lado, um fortalecimento da ala conservadora das mulheres, né? As mulheres se orgulhando disso. Aí eu pergunto, orgulha de quê? Pois é, geralmente essas mulheres que dizem que estão se orgulhando disso daí, elas pertencem a religiões fundamentalistas, geralmente. Então, elas abraçaram essa história do judaico-cristão, que é terrível, né? Eu fui criada dos meus 9 anos de idade até meus 21 anos de idade dentro de uma seita pesada, né, em relação a isso aí, né? Que foram as Testemunhas de Jeová. E o que me chocava desde criança, quando eu lia, por exemplo, até no Novo Testamento mesmo, Paulo falando, né? Calem-se as mulheres na congregação. Isso para mim era chocante. Se a gente vai para o Antigo Testamento, eu já li a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, não sei quantas vezes, viu? Já li o Alcorão, Bhagavad Gita, vários livros orientais, estudo religião comparada, por curiosidade, né? Porque eu gosto de estar vendo essas culturas, relacionando todas as culturas. Então, esse fundamentalismo, ele é terrível, porque ele abraça essa teoria como se fosse uma coisa divina. Ou seja, eles criaram um Deus, colocaram lá para ele a história do patriarcado como sendo a única vertente. Quando eu escrevi sobre o Conto da Aia e relacionei, né, essa série norte-americana, que é uma série chocante, né, o Conto da Aia, é exatamente isso, um grupo religioso, no caso lá do Conto da Aia, eles são norte-americanos e eles são católicos, e dentro desse fundamentalismo deles, eles
vão e dão um golpe de Estado, né? Começam e derrubam, né, Capitólio, um monte de coisa, e estabelecem uma democracia. E, Sérgio, só pedir o Sérgio para ligar o microfone dele depois da Miss. Eu gostaria de ouvir a sua intervenção. É o Deutscher. Então, esse conto da Aya, ele quando a gente olha para o seriado, a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil. No conto da Aya, tinham mulheres que estavam defendendo isso daí. Teve uma que escreveu um livro sobre isso. Depois ela sofreu porque arrancaram foi o dedo dela. Ela estava lendo um livro. Era proibido das mulheres lerem. Quer dizer, um retrocesso. Então, quando você começa a ver o retrocesso que é em relação às mulheres, eu conheço gente hoje que diz cada barbaridade com as mulheres, como se fossem coisas. E está dentro desse fundamentalismo. Está dentro desse contexto bolsonariano, que a gente ainda não sabe definir o que é isso. Ele é mais do que uma extrema-direita. Ele é o processo mais nefasto que veio sobre o Brasil. Né? Meu filho está estudando Relações Internacionais, tem 24 anos, muitos já sabem disso aqui. Ele está na Alemanha fazendo um doutorado em Relações Internacionais, Ciência Política. E ele está trabalhando também na Fundação Konrad Adenauer. E dentro lá, eles pediram para que ele começasse a analisar a problemática do Brasil dentro do bolsonarismo. Porque ninguém ainda sabe aonde isso vai dar, de tão grave que é. Sabe? Então, é uma questão terrível. Mas pode ter certeza, Gilvaldo, a questão fundamentalista religiosa faz com que essas mulheres defendam um modelo que é prejudicial a elas próprias, né? Achando que isso é uma coisa divina, que Deus quer isso, né? Uma interpretação muito pitoresca em relação a Deus, né? O que é Deus, né? Então, eu vejo assim. Ok, obrigado. O Sérgio. O Sérgio. Julimar, você quer acrescentar algum comentário? Sim. A Fernanda, eu acho que perguntou sobre a necropolítica, né? Eu acredito que nós estamos iniciando esse processo aqui no Brasil, porque nos discursos que o Bolsonaro faz, ele incita isso. Eu vou citar aqui algumas coisas que ele fala. Ele costuma dizer para a multidão dele lá, quem perdeu tem que se conformar agora que a maioria está governando. Ora, ele não tem que governar para a maioria, ele tem que governar para todos. Ele pode ter ganho as eleições com a maioria, ter ganhado as eleições com a maioria, que é assim que funciona na política. Mas na hora de governar, ele tem que governar para todos. Pelo menos isso é o que a boa política prescreve, né? Então, ao dizer isso, ele está dizendo, agora nós vamos oprimir quem perdeu. É essa a mensagem. Então, isso aí você oprime política e socialmente a população também. Então, por que agora, às vésperas da eleição, auxílio emergencial de R$600 é muito importante? Nós não estamos vivendo a emergência que vivíamos há 3 meses. Eu acho que a população precisava de R$600 há 5, 6 meses atrás, muito mais do que agora. Mas agora que está às vésperas da eleição, ele resolveu dar essa benesse aí. Resolveu baixar. Na realidade, a Petrobras vem aumentando. E agora, às vésperas da eleição, não, agora eu vou usar o dinheiro do povo mesmo para baixar o preço dos combustíveis. E não fez o que é para ser feito. Ele não mudou a política de preço da Petrobras. Ele está pegando o dinheiro da população e entregando para o mercado. Depois da eleição, só vai funcionar até dezembro isso aí. Daqui volta no mesmo jeito. Então, assim, ele está fazendo a festa com o dinheiro dos outros. Está faltando agora dinheiro na educação e na saúde, porque o ICMS baixou. Ninguém sabe qual é o impacto no próximo mês sobre isso. Então,
E ninguém sabe também se ele vai cumprir o que estava prometendo. Ele disse que ia dar um aporte para os estados. Mas isso, o Maranhão, ele já vem sofrendo isso, porque aqui, o Flávio Dino, aqui, ele já vinha se posicionando politicamente contrário ao que o Bolsonaro vinha falando. Então aqui foram cortadas todas as torneiras. O que aqui o governo fez? Começou a se juntar com outros governos estaduais para poder sobreviver. Então, somente aqueles recursos fundo a fundo é que caíram no governo do estado. Hoje eu conversei com o secretário de Educação, o ex-secretário de Educação do governo Flávio Dino, foi o Felipe Camarão. Então, ele estava dizendo exatamente isso. O governo não deu mais nada para o Maranhão. Então, o que eles fizeram? Se juntaram, os estados se ajudaram durante esse processo todo para sobreviver até agora. Então, assim, e aí você tem agora aberrações que eu não entendo, quer dizer, e aí entendo, né? Porque ele tem uma máquina de produzir mentiras, né? O Bolsonaro na mão, ele bota uma mentira no WhatsApp e joga para milhares de pessoas. Todo mundo tem acesso na mesma hora. Então é nisso que ele ainda está surfando nessa distração, ele distrai a população diante dos assuntos e aí passa aberrações como essa do orçamento secreto. Como é que você impõe em lei orçamento secreto se o dinheiro é público? Não tem sentido. Cadê a transparência dos recursos públicos? Então, dos 25 bilhões que sobraram para investimento no Brasil, 17 bilhões está com o orçamento secreto. Antes do orçamento secreto existir, que isso passou agora durante a pandemia, com o Arthur Lira lá dando as cartas, né? Quando um deputado enviava um recurso para o Estado, ele dizia para onde ia o recurso, estava lá o nome do deputado, a rubrica, né? Estava dizendo a que se destinava, quanto tempo ia durar o serviço, e você tinha como checar se a obra foi ou não feita. Agora não é mais assim. O cara passa um Pix para você e você não precisa dizer no que vai gastar o dinheiro, os 500 mil reais ou 1 milhão de reais que foi enviado. Se você não quiser, nem gasta o dinheiro, bota para outra coisa. E está acontecendo muito isso, isso vai impactar diretamente na política pública, porque vai faltar dinheiro na saúde, na educação, em vários lugares, por conta dessa aberração que foi criada. É a mesma coisa do teto de gasto. Agora, porque estamos à véspera da eleição, o governo federal criou algo de criou um auxílio emergencial, criou auxílio para os caminhoneiros, auxílio para taxista. Isso fura o teto, vai para 41 bilhões de reais. Furou o teto de gastos. Ou seja, ele está cometendo um crime de responsabilidade também. Vai lá para... Na hora não vai fechar essa conta, né? Então, assim, um outro governo ganhando, se quiser, prende o Bolsonaro na hora que ele sair do Congresso. Se quiser, né? Porque ele tem todas as condições já para ser preso. Do jeito que está aí. Então, assim, do ponto de vista legal, assim, eu acho que é basicamente isso. Agora, só uma reflexão rapidamente, um minuto só, relacionada aí à questão da política líquida. Porque, assim, infelizmente, foi inculcado na cabeça da população, de um modo geral, que o que vale agora é viver o presente, é o momento presente. Isso aí é bom na hora de meditar, tudo bem. Mas na hora de viver a vida política e social, isso não deve morar na cabeça de ninguém. Porque se alguém diz uma coisa, você não tem que acreditar logo naquela coisa. Você tem que pesquisar, saber a origem das coisas. E, infelizmente, as pessoas querem acreditar logo na primeira vez que vê. E não querem se aprofundar nas coisas. E por isso que a política está sendo sequestrada, né? Pela pós-verdade, que é a difusão em larga escala da mentira, né? Que as redes sociais ajudam a promover, né? Por enquanto... Que tempos são estes, né? Pós-verdade, pós-homem. Exato. A gente nunca soube o que é verdade, agora estou falando em pós-verdade. Exato. Então são 20 horas e 53 minutos, né? Estamos indo para as 21 horas. O Sérgio continua ainda. Sérgio, você gostaria de fazer alguma fala, Sérgio? Algum comentário? Acho que ele não está.
Acho que ele não tá. Ele não tá aqui. Ele não está na sala, só tem 9 pessoas na sala, Ricardo. ele caiu já há algum tempo. Ok, Ricardo. Olha, eu gostaria de primeiro ali começar pela fala da Mirtz. E aí vou trazer uma notícia aqui que eu gostaria de dizer, né? A gente fica contente, olha, o meu estado é primeiro nisso, é primeiro naquilo. Eu gostaria, tive uma notícia essa semana, acho que a Fernanda deve ter acompanhado, Fernanda, que me deixou que eu gostaria que o meu estado fosse o último. Infelizmente não é, Mirtz. O Santa Catarina, olha só, e aí o Sul, né? O Sul é o meu país, tem um movimento aqui, né, de separação, tem mais condições, aquelas coisas todas. Está em primeiro lugar em estupro de criança e adolescente. Triste notícia, faço isso assim com muita tristeza. Mas foi o que surgiu aí essa semana. Outra notícia também, que essa semana, um procurador federal, quer dizer, um promotor público federal, se manifestou nos autos dizendo que a mulher tem a obrigação sexual e que deve cumprir com as relações, né, com os seus parceiros. E que feminismo, Fernanda, tu tens que atacar isso aí. Feminismo, olha, vejam bem, uma autoridade, um promotor de justiça federal, dizendo que o feminismo é transtorno mental. Claro, a corregedora abriu um processo administrativo contra esse promotor federal para apurar isso. Mas tu que pesquisa, Fernanda. Então, aqui nessa questão que a Mirtz fala, né, como temos que evoluir, né, como ainda temos que educar, né? O Nelson trouxe ali, né? Sou contra a fulana, sou contra o Kant, sou contra a Simone de Beauvoir. O cara não tem nada, ele não sabe, ele nem leu, ele está replicando, né, o que o Julimar acabou de falar. Está na bolha, está o que a questão que coloca aí e vai acreditando nisso como uma verdade e sai falando. Do Tarcísio, então, também gostaria de dizer, eu acho que uma coisa também que me deixa aí, que nós temos que mudar nesse país, né? O Tarcísio falou dessa questão dos privilégios, né? Das classes, né? Principalmente da classe política, né? Olha as vantagens cada vez mais, e isso alguém paga a conta. Nós pagamos essa conta, né? E muitas coisas nós vimos aí diferente em outros países, temos ainda uma caminhada. E por fim, a questão da política, eu concordo com o Julimar, há um ataque aí desse governo, né, desse presidente, quando ele ataca a eleição, ele ataca sim a democracia, que é um dos pilares, né, a eleição é um dos pilares da democracia, é um ataque direto à democracia, isso é lamentável, né, mas ainda, e infelizmente aqui no meu sul, né, Fernanda, os apoiadores aí do Bolsonaro ainda já diminuiu, tá? Já diminuiu, já muitos, eu lembro assim, acadêmicos, colegas que defendiam já têm outra visão. Dizem que não voto mais e tal, já é um bom, mas ainda aqui, infelizmente, para minha tristeza, ele ainda é maioria aqui, tá? Infelizmente é isso aí. Então, sim, é uma necropolítica, se nós lembrarmos aí, vamos aqui na área, o Julimar já falou, não vou repetir, mas na área da saúde, a questão das vacinas, né? Que não é a vacina, é só uma gripezinha, e que também lá a cloroquina, não sei o quê, isso aí já cura, já resolve. Infelizmente, tivemos aqui também um brusquense que também defende o negacionismo, né, Fernanda, que defendeu isso, que é o Luciano Davan, que conheço pessoalmente, e que também fez toda essa defesa, e que teve a mãe que faleceu em razão do Covid. Né? Então esse negacionismo aí, isso é necropolítica, né? É um absurdo. Sem falarmos na questão desses ataques aí à favela, né? Os negros, os jovens negros, enfim, vamos entrar nisso aí. Assim, só para dar um apanhado dos temas, parabéns, temas maravilhosos, que vontade é ficar aqui até amanhã de manhã debatendo.
Obrigado, Givaldo. Valeu, obrigado a você, Ricardo. Tarcísio. Eu recentemente senti na pele, eu saí de uma cirurgia e antes de me recuperar da cirurgia eu contraí Covid. E os colegas negacionistas, as mensagens que eu recebia era: cadê tuas vacinas? Por que a vacina não te salvou? A vacina está me salvando. Eu sou obrigado a concordar num termo que era muito pejorativo no início da campanha de Covid, que eu não tive além de uma gripezinha. E foi isso mesmo. Não passou de uma gripezinha, mas porque eu estava vacinado com as 4 doses. Mas esses negacionistas, eles não ficam só nesse campo. Eles agridem. E a reflexão do meu poema inicial era justamente nesse sentido, dessa queda do paraíso que a gente experimenta até hoje. Porque eu nunca vi aquelas piores manifestações das entranhas do ser humano em matéria de agressividade, em matéria de conceitos de eliminar o próximo, ter aflorado como se fosse um estrondo de placas tectônicas, de emergir lá dos fundos desses oceanos obscuros do negacionismo, sentimentos tão ruins no ser humano. Eu vivencio isso frequentemente. Outro dia, no prédio que eu moro, um desses colegas me chama para me ver uns brinquedinhos que ele tinha comprado. Com base nessa proliferação do armamento, ele estava lá em cima da mesa com 3 fuzis, 3 pistolas, 2 12 de repetição e mostrando aquilo com orgulho tremendo e uma infinidade de caixas de projetos. Então, você vê que existe um perigo latente dessas mentes doentias de a gente não ensejar por aqui o que a gente vê constantemente aí em países como os próprios Estados Unidos, que é uma democracia plena e que, em razão dessa amplitude do armamento, a maluquice, quando aflora, leva vidas. E eu temo muito, nesse momento, esse acirramento político, que você tem que ter muito cuidado, porque você não sabe nunca qual é a reação de um maluco desse que está armado até os dentes. Então, essa é uma das minhas preocupações. Obrigado. E muito bom estar com vocês. Givaldo está com a saudade danada desses momentos nossos aqui. E um prazer imenso aí estar revendo os velhos amigos aqui. E, antes que eu esqueça, eu tinha, no tempo da sala de gestão de ideia, a gente tinha combinado um encontro presencial aqui na Paraíba. Julimar, Nelson se lembra, os demais aí, Fernando que não está, Ricardo acho que se lembra também, Valéria. E como eu não realizei esse encontro, eu mudei o foco. Nós temos eu pertenço a um fórum de desenvolvimento aqui na Paraíba, que nós criamos agora no centenário do grande paraibano Celso Furtado, que até hoje é interpretado como um cara de esquerda e escanteado. E nós tentamos realizar aqui um encontro com os 9 governadores do Nordeste, na raça. E nós conseguimos fazer o maior fórum desenvolvimentista do Nordeste aqui na Paraíba, sucesso total. E em breve nós estamos editando os anais desse fórum e eu teria o prazer de mandar para cada um de vocês esses anais para vocês conhecerem a grandeza do que foi esse momento de discussão. E, infelizmente, a classe política não olha por essa área. Então, a maioria dos governadores mandaram
pequenos representantes, sem desmerecer a quem aqui esteve, mas não vieram debater. E a grandeza do evento foi a abertura feita pelo governador do estado aqui, que deu total apoio ao nosso evento e fez um discurso aí brilhante, que depois vocês vão ver nos anais, sobre essa questão do ICMS. Fruto dessa discussão do Fórum do Nordeste dos governadores. E tenho certeza que vocês vão adorar os anais do Fórum. Muito obrigado aí, boa noite, um final de semana maravilhoso e iluminado para vocês. Ok, obrigado a você, parabéns. Então, pessoal, são 20 horas e 4 minutos. Tem a Ana Costa, né? Não sei se dará tempo. Ana Costa, boa noite, seja bem-vinda. Deve ter saído. Só escutando. Então, nós vamos para os momentos finais, né? Quero agradecer a participação de todos. Então, a gente está retomando essa ideia, a necessidade da gente compartilhar, porque nós vivemos realmente numa realidade muito complexa, muito difícil. E essa bolha, né? Todo mundo vivendo nas suas bolhas, a gente tem que saber que bolha é essa, né? Porque onde tiver uma bolha boa, a gente tem que ir para lá, né? De repente a minha está estourando e eu não sei, né? Então, a ideia da gente compartilhar esse pensamento, né? A ideia do baralho, da gente tirar a carta, de baralhar essa realidade e extrair aquilo que a gente está achando que é urgente e necessário compartilhar com o outro, né? Então, quero pedir, agradecer a todos, né? E convidar para o próximo encontro. Creio que no próximo sábado talvez a gente tenha condição de fazer o próximo encontro. Inclusive, eu já quero convidar a Fernanda para que ela possa escolher um tema aí, o olhar dela da sociedade, para que nós possamos dar continuidade, né? O Ricardo passou o seu contato para mim, depois eu vou adicionar, para que nós possamos manter esse contato, né? Bem, enfim, alguém mais gostaria de Só uma finalizar? pergunta, Givaldo. Você vai voltar a ideia do grupo, de adicionar ao grupo e o WhatsApp para que... Não, eu não... Não, eu sei que a experiência é negativa, mas... Não, eu vou adicioná-la no meu contato mesmo, ele passou para mim, mas não com a ideia de grupo. Isso é em caráter experimental, vamos ver, né, como é que vai ser isso aí, né? Esse grupo aí, esse ano vai ser muito perigoso aí, né? De bombas e tudo aí, né? Mas alguém gostaria de fazer alguma fala? Eu gostaria, sim. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um momento atípico. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, na minha existência. Eu trabalho na apuração das eleições como voluntária convocada, né, desde que eu comecei a votar. Então, eu trabalho na apuração há 40 anos. E não é brincadeira, e já fui escrutinadora, já fui coordenadora de mesa, né? Eu tenho um outro nome lá que falo. Eu só não participei na última eleição, 2020, porque a gente estava na pandemia e eles tiveram a gentileza de me ligar perguntando se poderiam ou não me convocar. E eu disse que preferia que não, porque a gente na pandemia eu não estava saindo de casa. Né? Só não funcionei em 2020. E possivelmente agora em 2022 também não, porque eu resolvi ficar aqui para votar no Brasil, mas eu já tinha dito a eles que eu não votaria. Mas é um momento atípico. A gente não vai poder vestir uma camisa vermelha para poder votar, a gente não vai poder botar um acessório vermelho, sabe? Então o vermelho fica uma coisa banida. E se a pessoa usar, poderá sofrer drásticas consequências, violência mesmo. Então, aqui na Paraíba está uma coisa assim ainda acirrada, embora não seja maioria, né? Mas na capital ainda é maioria, né? O bolsonarismo, e as coisas estão muito violentas mesmo, você não pode comentar absolutamente nada, as pessoas realmente partem para cima como se fossem bater em você, então é uma coisa terrível. Se for mulher que estiver dizendo alguma coisa, chama logo de palavrões, né? De baixo, apoiadora, abortista, sabe? 1000 histórias eles colocam como carimbo na mulher, né?
se ela for falar alguma coisa que vai de encontro a eles. Então, tá uma coisa muito assim, as pessoas estão sendo demitidas de empresas porque tem posicionamentos políticos progressistas, então essas pessoas estão sendo perseguidas, essas pessoas estão sendo violadas. Então, assim, a coisa está muito, muito feia e a gente vai ter que ter muito cuidado nessas eleições, exatamente por conta disso. Porque esse período agora que antecede as eleições, de 3 meses praticamente, então a gente vai vivenciar o inferno pior do que de Dante, viu? A gente vai estar num dos subsolos do inferno dantesco. Então, a gente tem que ter um cuidado triplicado em relação a esse período que a gente está vivendo. Infelizmente, né? Mas eu espero que tenha prazo, que isso acabe. Porque mais do que isso, a gente não aguenta. Não teremos mais país. Fora a desconstrução de tudo, né? Da política do meio ambiente, da diplomacia brasileira, das instituições, dos órgãos de controle. Então, tudo isso está sendo desconstruído, né? O Banco do Brasil mesmo está já esfacelado, a carteira de crédito do Banco do Brasil, e acho que o Tarcísio está acompanhando isso, foi vendida no final do ano passado. A carteira de crédito é líquida e certa, que valia quase 5 bilhões e foi vendida por 400 e pouco bilhões para os amigos de Paulo Guedes. Né? A gente está vendo o Brasil sendo fatiado, então a gente está numa situação de torpor. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, toda a minha vida, então é preocupante. Por isso que esse momento da gente comentar alguma coisa é especial e é pungente. Então, a gente tem que, são né? temas urgentes, né? Então, são 9h10. Então, boa noite, bom final de semana a todos. Muito Maravilha. bom revê-los. Acho que o Nelson Bom queria fazer falar, novas amizades. O Nelson ainda ali Nelson. levantou a mão aí. Diga, Nelson. Eu estou aqui no celular e não estou tendo a visão. Tá. Não quis atrapalhar, mas é só uma coisa que o Gilmar falou aí, e eu fiquei, assim, era para ter comentado e acabei não comentando. É a respeito de governar para a maioria, né? Essa história de... O aplauso da maioria já foi responsável pelas maiores atrocidades que a humanidade pôde assistir, né? O consequencialismo, que é, né, uma parte aí da filosofia do Jeremy Bentham e do John Stuart Mill, né, que age bem aquele que atende, né, a necessidade da maioria. Aí você diz, ótimo, claro, atender e o que faz com a minoria, então? Então, esse é o perigo, né? E o que faz com a minoria? Que, no caso, hoje, aqui no Brasil, a minoria é a maioria, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Certeza. Tá certo? Mas, muito obrigado. Essa é a sua observação que eu queria fazer. Maravilha. Ok, obrigado a todos, boa noite. Valeu. Boa noite aí. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Tarcísio. Obrigado, Boa noite, embora. pessoal. Bom Mar, revê-los. Fernanda, Nelson. Valeu, pessoal.